Oi, pessoal, tudo bem? Como prometido, estou aqui novamente, depois de alguns dias, algumas semanas, para falar como foi a minha defesa do mestrado, como é que foi a minha banca de defesa da minha dissertação de mestrado em psicologia, que aconteceu no último dia 30 de maio de 2025. E 25. E eu quero deixar registrado aqui como é que foi, o que que eu fiz, como é que eu me preparei, como é que estava a ansiedade no dia da banca. E também compartilhar algumas dicas para quem ainda vai passar por isso, né? Para quem ainda está se preparando para essa data e algumas dicas que foram importantes para mim e que coloquei em prática ali nos meses que antecederam a defesa e também nas semanas que antecederam e também ali durante a semana da defesa, né? Que a minha defesa foi numa sexta-feira, então tive uma semana inteira aí para colocar em prática algumas coisas para diminuir a ansiedade, para reduzir o impacto aí da ansiedade que às vezes pode prejudicar, né? Mas um mínimo de ansiedade é totalmente normal e não tem como não sentir ansiedade numa data tão importante, numa defesa tão importante aí que marca a trajetória acadêmica de quem escolhe fazer um mestrado, né? Por exemplo. Então, separei aqui alguns tópicos, né, para comentar com vocês. Antes da defesa, a minha jornada até a defesa, eu entrei num mestrado profissional em psicologia, então eu participei de um processo seletivo e consegui passar nesse processo seletivo com uma bolsa de 100% financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, né, pela FAPESC. Então consegui uma bolsa 100% para financiar essa pesquisa com uma contrapartida e o que viabilizou, né, me ajudou muito aí nos recursos para pagar o mestrado, né? E eu entrei num projeto maior, um projeto que estudava já o neurodesenvolvimento com uma perspectiva da epigenética, uma pesquisa que já estava em andamento, ou seja, uma pesquisa que outros mestrandos, outros pesquisadores já estavam na coleta de dados, já haviam feito alguns artigos, né? Já tinham entregado eh, alguns artigos científicos aí. Só que iniciaram com o tema do transtorno do espectro autista e depois eu fiquei com a parte do TDAH, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E foi uma pesquisa realizada com adultos e crianças e adolescentes, né, com todas as faixas de idade. Porém, o meu recorte, a minha pesquisa, ela ficou com adolescentes com o diagnóstico de TDAH, né? Então, fiz uma pesquisa retrospectiva, analisando ali, numa perspectiva fenomenológica, os impactos do diagnóstico do TDAH, a responsabilidade da família, da escola, dos profissionais, no manejo dos sintomas, né, dos desafios do TDAH nessa idade, nessa fase do desenvolvimento, que é a adolescência. E fiquei responsável também por realizar uma revisão da literatura, uma revisão específica, uma revisão de escopo, e como estive num mestrado profissional, a minha proposta era criar um aplicativo para atender a algumas necessidades desses adolescentes, né? Então, eu criei, junto com uma equipe de software, um aplicativo gamificado, né? Um aplicativo para esses jovens a fim de organizar a rotina, organizar a vida diária e poder também registrar ali as emoções deles durante a rotina, né? O dia a dia. Pessoalmente, eu tive alguns desafios pessoais para concluir esse mestrado. E digo que foram desafios porque eu precisei de organização. Então, tudo que eu redigi, né, todas as pesquisas que eu fiz e tudo que eu escrevi na minha dissertação, na verdade, eu coloquei em prática mesmo não tendo TDAH, mas dá para a gente entender aí que a organização faz a diferença, né? Então, durante o mestrado, eu entrei no mestrado, finalizando uma pós-graduação em clínica, né, e também ingressando em uma outra faculdade.
escrevendo um livro. Então, tive que organizar tudo isso, trabalhando também, né? Atendendo os meus pacientes no consultório. Então, tive que organizar de uma maneira que fosse sustentável e que eu pudesse também ter lazer, poder dormir, poder descansar e ter um tempo aí para minha família também, né? E para as amizades aí esporadicamente. Então, foi um desafio, mas ao mesmo tempo eu vejo que com a organização foi muito possível. E tem alguns tópicos aqui importantes que eu gosto de considerar e de reforçar, é que se a gente tem um entorno que faça a diferença para nós, né, que realmente seja suporte, um entorno que seja uma rede de apoio, tudo é possível, né? É possível organizar, é possível não cair nas armadilhas mentais aí, né, da síndrome do impostor, ou mesmo de uma sobrecarga, de um burnout, né? Numa etapa que, em geral, infelizmente, ainda é dentro da academia científica, estrito sensu, né? Ainda existe muita sobrecarga em cima dos pós-graduandos, né? Dos estudantes, mestrandos, doutorandos. E eu entrei no mestrado já sabendo o que eu queria para mim, né? Ou seja, eu sabia que eu não queria passar por esse tipo de situação. Que eu não queria sobrecarga, que eu não queria colocar o mestrado em primeiro lugar, eu não queria colocar o mestrado num lugar em que ele não fazia parte, né? Ele não fazia parte do centro e nem fez parte do centro da minha vida. Então eu coloquei ah, várias áreas ali em movimento, né? E com isso eu consegui dar atenção para todas elas, mas cada uma no seu devido lugar, tá? Cada uma no seu devido lugar. Então começa por aí, né? Organização, como que eu conciliei com planejamento, né? Não dando atenção demais nem para uma coisa nem para outra e cumprindo prazos. Então, utilizar de uma agenda, de um calendário, né? De prazos específicos é muito importante também para que a gente se movimente, né? Então, algumas dicas aqui que me ajudaram foram técnicas de estudo, é, e acredito que a própria agenda. A agenda fez o papel principal aí de me organizar, de me ajudar a cumprir os prazos dos trabalhos das disciplinas obrigatórias, das disciplinas optativas, de cumprir todos os créditos no primeiro ano do mestrado, para chegar no segundo ano, né, nesse terceiro semestre, que eu até concluí antes do prazo, só para escrever a dissertação mesmo. E como é que foi o dia da banca, então, né? Como é que eu me preparei emocionalmente, logisticamente, né? A universidade ela fica numa outra cidade, né? Eu moro em uma cidade, a universidade fica em outra cidade, se eu não me engano, a 70 quilômetros mais ou menos, não sei se é mais do que isso, talvez um pouco mais. Então, na semana da defesa, claro, bateu a ansiedade, né? Comecei a, a me preparar, fiz aí uns dois treinos de apresentação, eu precisava apresentar em 40 minutos. E os primeiros treinos ali deram 47, 46 minutos, e aí no meu último treino deu 40 minutos. Depois disso eu não treinei mais, só fiz questão ali na hora de apresentar de não ler muito os slides, né? Apenas passar algumas coisas e falar um pouco também em cima disso, em cima das palavras-chave, e conseguir apresentar dentro do prazo. Acredito que foi perto dos 40 minutos também. Então, se você, né, está passando aí por uma semana de defesa, de mestrado, eu sugiro que você simule a apresentação, treine um pouco, converse com suas amizades, converse com seus colegas aí do mestrado que passaram pelo percurso junto contigo e peça dicas ali, né, às vezes para olhar os próprios slides, verificar se tem alguma coisa que possa ser ajustada, que possa ser retirada, né? Eu pedi a ajuda para algumas amigas do mestrado, e elas me ajudaram prontamente a organizar isso e me ajudou muito. É, a alimentação, né? É importante também que você, na semana ali da defesa, se alimente, eu acho que de frutas e, e de coisas mais leves, né? Para não chegar assim tão sobrecarregado no dia. Eu lembro que na semana ali da defesa eu tentei me segurar um pouco, apesar da ansiedade, eu comi
bastante doce, eu gosto muito de doce, mas tentei não passar disso, né? Não passar do doce. Então, tentei almoçar todos os dias, almoçar realmente, né? Comida, e fazer exercício físico à noite, que é o melhor horário para mim, né? Daí tem que ver qual que é o melhor horário para você dentro da tua realidade. Então, para mim, foi importante. E no dia anterior, que foi numa quinta-feira, eu fiz atividade física às 21 horas, só para relaxar, porque no dia seguinte eu ia acordar cedo. Então, fiz uma atividade física tranquila ali, para dar uma relaxada, para ouvir uma música, né, para ter uma pausa. E não peguei mais nos slides, não olhei mais nada, só joguei ali nos meus grupos do WhatsApp, no grupo que eu tô sozinho, também em um grupo que eu tô com algumas colegas do mestrado, para precaução mesmo, né? Caso acontecesse alguma coisa de eu perder o documento, ou enfim, o meu computador dar algum problema, pelo menos alguém teria a minha versão, né? Eu também já tinha enviado uma cópia de segurança para minha orientadora. Então isso tudo é importante, né? Na tua defesa ali, antes da tua defesa, que tu coloque, que tu não confie somente no teu computador ou no teu WhatsApp, né? No teu celular. Envia ali para as pessoas que você confia, envia para o teu orientador, para tua orientadora, para que, né, chegando no momento ali, se acontece algum imprevisto, se acontece alguma coisa tecnológica ali com os teus equipamentos, é importante que você tenha onde pegar, né? Algo que tenha registrado ali o teu documento, os teus slides, né? Então isso ajudou muito, porque na hora tivemos alguns contratempos tecnológicos, mas deu tudo certo, né? Porque realmente, assim, tecnologia a gente sabe que é, é imprevisível, assim, né? Tem momentos que ela funciona, tem momentos que não. Às vezes é uma compatibilidade com o próprio equipamento que você está utilizando. Então é bom se equipar disso também, né? Eu pedi para uma amiga levar o computador dela, caso desse algum problema com o meu, mas no fim a gente não precisou utilizar. Então, assim, organize-se, converse com as suas colegas, com os seus amigos, e na hora ali tudo acaba funcionando com mais leveza, né? É, e aí vamos para o outro ponto, que foi a defesa em si. O que que rolou nessa banca, né? Eu apresentei, então, os meus resultados, eu apresentei os resultados das entrevistas, então o que que os adolescentes falaram sobre o TDAH, sobre o impacto do diagnóstico, sobre as dificuldades. Também apresentei os resultados do que as mães falaram sobre isso e do que os psicólogos que atendem essa população falaram sobre o tema, né? E por fim também apresentei o aplicativo TNAP, né, o aplicativo gamificado. Apresentei as telas do aplicativo e depois disso, tivemos um tempo para a banca falar, né? Para a banca externa, uma professora de outra universidade, e para a banca interna, que é uma professora do próprio PPGP, né? Do próprio programa de pós-graduação, e depois um tempo para a minha orientadora falar sobre a pesquisa, falar sobre o projeto. É, então, basicamente foi isso, assim. As professoras elogiaram bastante a, a minha escrita, elogiaram a minha organização também, de terminar aí o mestrado com bastante folga, né? Com basicamente aí praticamente um ano antes do meu prazo. É, elogiaram ali a própria proposta do aplicativo, né? E também de algumas sugestões ali de melhoria em relação à minha epistemologia, né? A minha perspectiva epistemológica, teórica. Teve uma das professoras que sugeriu que eu realmente assumisse mais essa perspectiva, porque trabalhar com esse tema, né, TDAH, numa perspectiva fenomenológica, que em outro vídeo eu posso explicar melhor o que que significa, né, como é que funciona, mas que é algo novo, né, que é algo ainda raro para esses temas, né? Em geral, na psicologia, as perspectivas que mais trabalham esses transtornos do neurodesenvolvimento são as perspectivas neuropsicológicas, cognitivistas, comportamentais, né? Analítico-comportamentais. E uma perspectiva fenomenológica é realmente abrir para algo novo, né? E arriscar, apostar realmente que esse algo novo pode fazer a diferença e pode trazer uma leitura
diferenciada para a própria psicologia. Então foi um feedback bem positivo, um feedback que me deixou mais aliviado, inclusive, para eu mergulhar mais na perspectiva que faz sentido para mim, né? Porque se faz sentido para mim, por que não? Né? Sendo que eu trabalho com isso todos os dias também. Então não é por acaso, né? Também tem uma especialização na área. Então, às vezes, a gente tem medo de assumir aquela perspectiva epistemológica, porque a gente imagina que a academia científica, que o mestrado, né, que a própria psicologia, a gente acredita que esses agentes valorizam mais as outras perspectivas. E de fato, assim, né? Talvez sim, mas a gente precisa apostar que a nossa perspectiva também funciona, que a nossa perspectiva também é válida. Senão não estaria aí, né? Senão não estaria na psicologia, não estaria no campo da pós-graduação. Então, foi uma dica valiosa, assim, para que eu assumisse mais essa minha perspectiva, né? Isso que faz sentido para mim. Então, eu me senti bastante validado, reconhecido pelo trabalho, pelo meu esforço. Eu acredito, assim, que foi uma banca muito especial, né? Uma banca que conseguiu olhar para os detalhes, né? Ou conseguiu olhar para além daquilo que eu apresentei. E era uma preocupação que eu tinha. Era uma preocupação, assim, até um pouco antes de iniciar a apresentação, eu fiquei pensando, nossa, mas se eu terminei em 12, 14 meses esse trabalho. Por quê, né? Por que que eu terminei esse trabalho em 14 meses e, em geral, as pessoas não terminam nesse prazo? Aí depois eu fui entendendo, né, que eu trabalhei num projeto maior, que alguns dados já estavam ali coletados, já tinham sido coletados. Eu já tinha conseguido fazer análise no ano anterior, então esse ano acabou ficando somente para a escrita da dissertação e também para revisão de escopo. Então, eu fui validando, né? Validando o meu próprio percurso, porque era algo que me deixava inseguro também. Mas como que eu vou concluir, sendo que não era o prazo para concluir, né? O meu prazo era mais longo, poderia ter concluído com mais calma. Mas mesmo assim, não foi na pressa, né? Não foi na pressa, foi com qualidade, foi com organização, foi com planejamento. Então, no fim, assim, eu fui conseguindo me validar e quando eu escutei esse feedback das professoras, eu fiquei muito mais tranquilo também, eu fiquei muito mais aliviado, né, de entender que elas também observaram o mesmo movimento que eu fiz, né, que foi um movimento de cuidado, de cautela, de qualidade, né, é, e com uma certa leveza também, que eu também super agradeço a minha orientadora, né, por deixar esse processo suave, né, não tornar esse processo aquela coisa maçante, difícil, porque eu acho que não precisa ser, não precisa, não mais, né? Eu acho que já foi o tempo assim de uma pós-graduação ter esse peso tão tão intenso assim na vida do aluno. E a gente tem outras áreas da vida para dar conta, não é só o mestrado, não é só o doutorado, não é só a graduação, a gente tem uma vida, né? Então foi muito bom para confirmar que eu posso dar conta e, inclusive, posso ajudar outras pessoas a fazerem algo parecido, né? Que funcionou para mim. E, claro, adaptando para cada realidade, porque cada realidade é uma realidade diferente. O que eu apliquei não quer dizer que vai ser aplicável para todas as outras pessoas que estão numa pós-graduação a nível de mestrado, né? É, então, são vários fatores para avaliar, mas algumas dicas eu acredito que podem funcionar ou podem aliviar esse processo de maneira geral, né? Então, acredito que é isso, sim. Eu me organizei durante todo esse tempo com prazos, com leitura, com escrita, com vida pessoal, com família, com outra graduação, com hobbies, com outras atividades que eu gosto de fazer, né? Eu utilizei muito um software do consultório, né, para me organizar com a agenda da clínica, com uma agenda física também, com bloco de notas. Me organizei com despertadores, com blocos visuais, com bloco de notas no próprio computador também. E checklist, né? A cada item que eu ia fazendo, eu ia riscando e depois eu via que aquela lista estava quase toda
riscada, né? Isso ajudava muito assim. Quando eu via essa lista toda preenchida, toda riscada, dava aquela sensação, nossa, é isso, tá indo, tá fluindo, né? E não tô morrendo. E a ansiedade ali estava presente, mas acredito que dentro dos níveis normais, assim, de ansiedade. Não teve uma ansiedade que foi para além, né? Assim, que me paralisou ou que me deixou muito nervoso mesmo a ponto de eu solicitar uma ajuda externa, né? Ou mesmo solicitar uma ajuda para pro programa de pós-graduação. Não, não teve nada do tipo, assim. Então é, foi isso, assim, foi organização e foi planejamento. E eu não sei se eu faria algo diferente nesse período. Fiquei pensando, coloquei esse tópico aqui para registrar algo aqui. Eu não sei se eu faria algo diferente, não. Eu acho que foi justamente um período certo assim para ser feito esse mestrado. Eu já tenho acho que 7, 8 anos de formado em psicologia e tentei alguns processos ali. Assim que eu me formei, eu iniciei, né, algumas disciplinas isoladas em alguns programas de mestrado, mas eles não faziam tanto sentido para minha realidade naquela época, eram assuntos diferentes. E eu acredito que o mestrado profissional em psicologia surgiu no momento em que eu estava mais maduro, que eu estava mais saudável para fazer esse processo também com maturidade, né? Então, não sei se eu faria algo diferente nesse mestrado, não sei, realmente não sei. É, não sei, realmente. Eu acho que eu aproveitei do modo como dava para aproveitar, ri bastante, né? Conheci pessoas legais, conheci pessoas diferentes, me abri para conhecer essas pessoas, fiz amizades novas e foi uma rotina criada com possibilidades e com sustentabilidade também, né? Foi sustentável e agora o que eu penso em fazer é aproveitar as oportunidades, né? As oportunidades que virão, que estão vindo a partir desse término, desse ciclo, ahn, e também acompanhar aí o processo de finalização do mestrado das minhas amigas, dos meus colegas do mestrado. Algumas vão concluir esse ano, algumas talvez concluam no próximo, mas eu gostaria muito assim de aproveitar, né, de acompanhar esse processo, porque ter esse acompanhamento, ter essas amizades ajuda e muito, 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 muito. Tanto nas disciplinas ali que antecedem a dissertação, mas durante a dissertação, quando a gente não está mais se encontrando com tanta frequência na universidade, isso ajuda ali, né? Mandar uma mensagem, perguntar como é que tá, saber que a pessoa tá ali, né? Que tá passando por alguns perrengues, mas que tá tudo bem. Então é muito importante, sim, se você tá numa graduação, no mestrado, doutorado, fazer amizades nesse percurso, eu acho que é essencial para se manter também com a saúde mental em dia, né? E por último, talvez o que a gente pode conversar, né, sobre pós-defesa. E agora, o que que eu vou fazer? Eu já tenho alguns planos dentro da pós-graduação ainda. Eu vou participar de alguns congressos nesse segundo semestre de 2025, ainda vinculado à, à universidade, né? Ainda como eu fui bolsista, ainda vinculado à universidade, me comprometi a participar de alguns congressos, agora já com o título de mestre. E finalizar alguns artigos, né? Finalizar ali a correção da dissertação, enviar a versão final, disponibilizar para a população e também atualizar as versões do aplicativo para também depois disponibilizar na loja da Univale, né? Que foi a universidade onde eu me formei nesse mestrado e também para a população em geral, assim, né? Deixar disponível esse aplicativo com as versões atualizadas. É, doutorado, tô pensando, mas não sei se em psicologia ou administração, para conciliar também com algo que eu estou fazendo, né? Que eu quero pensar mais e disponibilizar também um pensamento crítico aí em relação ao empreender, à psicologia autônoma, né? Ao profissional liberal da psicologia, como tornar esse fazer, né, psicológico, profissional,
sustentável também. Então, eu tenho pensado talvez uma proposta para um possível doutorado voltado para isso, assim. Então, que se encaixaria tanto na psicologia como na administração, mas ainda tenho pesquisado alguns programas aí para ver em qual que eu me encaixo melhor, né? É isso, gente. Foi um processo lindo, foi bonito. Eu só tenho a agradecer mesmo esse percurso. Eu achei que pudesse ter sido pior, mas não foi, foi muito bom. E se você está passando aí por alguma dificuldade na sua trajetória profissional, acadêmica, de graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, é, tente olhar assim para esse meu discurso e veja se alguma coisa faz sentido que você possa filtrar para sua realidade também. E talvez o principal, ou um dos, é não colocar essa atividade no centro, porque você também tem outras coisas para fazer, né? Você também tem outras atividades. Então organize-se, coloque na sua agenda. É isso que eu falo nesse canal. Eu falo sobre organização, eu falo sobre planejamento, eu falo que a gente consegue parar no meio da semana com organização para tomar um café, né? Como eu aqui, né? Tô parando aqui antes de atender um paciente, tomar um café e bater um papo aqui de frente para a câmera e disponibilizar isso no YouTube para várias pessoas é, entrarem em contato com isso, né? Em algum momento, pessoas que eu até talvez nem conheça. Então é isso. Acredito que seja isso. Se eu tiver mais atualizações, mais insights, eu trago aqui mais dicas também sobre esse assunto e sobre a psicoterapia fenomenológica, também, né, alguns termos mais técnicos aqui que eu trouxe. Pretendo falar em outros vídeos para quem se interessar, tá? Até porque esse canal aqui não, a pretensão não é ser exclusivamente sobre psicologia e para psicólogos, né, ou estudantes de psicologia, mas para a população que se interessa aí por organização, né, de rotina, de finanças, é, bem-estar, né, para alívio da ansiedade, que gosta de ferramentas terapêuticas, de produtos terapêuticos. Então aproveito para dizer para você também que se você quiser acessar meu site, eu tenho alguns produtos lá publicados, uns produtos para alívio de ansiedade, para escrita terapêutica. Tem um livro que eu vou lançar agora no mês de junho de 2025, daqui umas 2, 3 semanas, eu vou divulgar aqui também o lançamento dele, com alguns combos aí, alguns bônus bem bacanas, quem quiser, tiver interesse. É um livro de ficção, sobre psicoterapia, né? Então são histórias fictícias, né? Mas baseadas aí na história real, em histórias reais da psicoterapia, do psicólogo clínico. Então tenho colocado aí energia para publicar e fazer, criar algumas ferramentas que sejam terapêuticas para a população, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Estou muito feliz, muito grato por esse momento da minha vida. Agradeço a todas as pessoas que fizeram parte desse processo, né? Todas as pessoas do PPGP, as minhas amizades, a minha família, a, a minha orientadora, né? Eu acho que a todas as pessoas que, de alguma forma, me encorajaram e que estiveram presentes aí nesse percurso, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.